Professor, o senhor poderia me ajudar com uma questão de circuitos elétricos? Não sei como dividir corrente elétrica. Tá aqui uma dúvida muito comum entre os vestibulandos. Saber dividir corrente elétrica dentro de um circuito elétrico é fundamental. Você precisa dominar pelo menos uma técnica de divisão de corrente elétrica dentro de circuitos elétricos. E esta é a intenção deste vídeo. Vou te dar uma dica muito legal de como dividir corrente elétrica dentro de um circuito elétrico. Bom, vamos lá então. Existem diversas formas de você fazer uma divisão de corrente elétrica dentro de um circuito elétrico. Para vocês entenderem a dica desta aula, nós vamos relembrar a associação de resistores iguais em paralelo. Quando nós tivermos resistores iguais em paralelo, o resistor equivalente, a resistência equivalente, será dada por R sobre N. Você pega o valor e divide pela quantidade. Por exemplo, 5 resistores de 10 ohms em paralelo. Então é 10 dividido por 5 igual a 2 ohms. Mas professor, por que o senhor está relembrando isso se no nosso caso em questão aqui nós temos resistores diferentes ligados em paralelo? Mas aí que está a sacada, aí que está a dica. Nós vamos transformar uma associação de resistores diferentes em paralelo em resistores todos iguais em paralelo e aplicar a regrinha R sobre N. Mas JH, como que é mesmo? Nós vamos pegar todos esses resistores e trocar por resistores iguais e aplicar a regra R sobre N. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 10, 15 e 30? 30. Então nós vamos trocar todos estes resistores por resistores de 30 e fazer 30 dividido pela quantidade. Mas como assim todos de 30? Vamos lá. O resistor de 10. Olha, eu fiz um resuminho aqui. O resistor de 10, eu posso imaginar no lugar dele 3 resistores de 30. 30, 30, 30, 30 dividido por 3, 10. No lugar do resistor de 15, eu posso imaginar 2 resistores de 30. 30 dividido por 2, 15. E aqui um de 30 só, que né, 30 ohms. Tá, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 dividido por 6 igual a 5. Ah, JH, acho que não tô curtindo esse vídeo não, essa dica tá me confundindo. Calma, me dá mais 2 chances que você vai perceber que é uma dica super prática, super rápida e na verdade a gente está utilizando a regra geral. Então, mais 2 chances, me acompanha, vai. Pensa assim, vamos supor que eu tivesse esses 2 casos para achar a resistência equivalente. E você vai usar lá o que você já conhece. Vamos lá, 17 paralelo com 34. Ah, Jota, isso daí eu sei. Eu faço o produto dividido pela soma. Para 2 resistores em paralelo, né, a regra que todo mundo conhece e faz lá é produto pela soma. Então vai. 17 vezes 34 dividido por 17 mais 34. Se você for aplicar aqui o produto pela soma, tu vai ter que fazer 17 vezes 34 dividido por 17 mais 34. Para que fazer isso? O mínimo múltiplo comum entre 17 e 34 é 34. Troca tudo por resistores de 34. Quantos de 34 em paralelo para 17? 2. Ó, 34 paralelo com 34, 17. E aqui 34. Então, é 34 dividido por 1, 2, 3 ohms. Pronto, resolvido, 34 terços. E você ia fazer produto pela soma. Esse aqui, vamos lá. 5 paralelo com 7,5 paralelo com 15. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 5, 7,5 e 15? 15. Troca tudo por resistores de 15. Quantos de 15 em paralelo para dar 5? 15 por 5, 3. Então, 3 resistores de 15. Então, lá, eu penso, faz isso aqui, ó. 1, 2, 3. 15 por 3, 5. Quantos de 15 em paralelo para dar 7,5? 2. 15 paralelo com 15, 7,5. Quantos de 15 para dar 15? 1, 15. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 resistores de 15. 15 dividido por 6. E 15 dividido por 6 igual a 2,5 ohms. Voltando então para o nosso circuito, vamos lá. Eu tenho aqui 10 paralelo com 15, paralelo com 30. Como que é a dica aqui? A gente utiliza o mínimo múltiplo comum entre 10, 15 e 30, que é igual a 30. Então, vou trocar tudo por resistores de 30, né? Quantos de 30 em paralelo para dar 10? 3. 30 dividido por 3, 10. Quantos de 30 em paralelo para dar 15? 2. 30 paralelo com 30, né? 15. E 30, então eu troco isso por 6 resistores de 30 em paralelo. 30 dividido por 6 igual a 5 e chega na resposta. Ah, mas JH, eu realmente não gostei muito não. Eu prefiro usar a regra geral. Então, preste atenção. Eu vou fazer aqui a nossa regra geral, que é a regra dos inversos.
olha o que vai acontecer. Então vamos lá? Como que é 1 sobre equivalente? 1 sobre 10, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 30. Vai. O mínimo múltiplo comum, peraí, eu também vou ter que usar o mínimo múltiplo comum? Sim, é a mesma coisa. Então vai, o mínimo é igual a 30. 30 por 10, 3 vezes 1, 3. Vai lá, 1, 2, 3. 30 dividido por 15, 2. 2 vezes 1, 2. Olha lá, 1, 2. 30 dividido por 30, 1 vezes 1, 1. Olha lá, 1 sobre equivalente, 6 sobre 30, resistência equivalente, 30 sobre 6, é equivalente igual a 5. É a mesma coisa. Quando a gente está utilizando a regra geral ou fazendo esse método aqui, é exatamente igual. Você troca por resistores iguais, ali você troca as frações que têm denominadores diferentes por denominadores iguais. Estou, na verdade, aplicando a regra geral sem ter que fazer toda essa sistematização. Mas, professor, eu posso usar isso no vestibular, numa prova? É óbvio que sim. Quando você mostra esse desenho, o cara vai entender que você achou o mínimo múltiplo comum, que você está utilizando a regra geral, ok? Mas é agora que vem a parte que eu acho mais legal deste método, que é fazer a divisão da corrente elétrica. Observem, para eu dividir essa corrente de 12 amperes em 3 ramos diferentes, a gente sabe que a corrente elétrica ela vai se dividir de forma inversamente proporcional à resistência. No ramo com menor resistência vai mais corrente elétrica. Mas nós sabemos que em casos onde as resistências são iguais, a corrente elétrica vai dividir em partes iguais. Então espera um pouquinho. Se eu estou trocando esses 3 resistores diferentes por resistores iguais, essa corrente vai dividir em partes iguais. Em quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a corrente de 12 amperes vai dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. Então vai, 12 dividido por 6, 2. Então deveria passar 2 amperes, olha lá, 2 amperes em cada um desses resistores de 30 ohms. 2, 2 e 2 amperes. Então vamos lá, neste ramo de 10, 2, 2, 2, então quanto? 6 amperes. No ramo com 15, 2 mais 2, quanto? 4 amperes. E no ramo de 30 ohms, quanto? 2 amperes. Olha lá a divisão da corrente elétrica. E um detalhe legal aqui que comprova que a nossa divisão está correta. Em paralelo, nós temos a mesma tensão elétrica, a mesma DDP. Então vamos lá. R vezes I, 10 vezes 6, 60 volts. 15 vezes 4, 60 volts. 30 vezes 2, 60 volts. Os 3 resistores submetidos a 60 volts. Isto é, a diferença de potencial entre A e B é igual a 60 volts. Olhem esta questão clássica que costuma aparecer praticamente em todos os livros de ensino médio. Quais os valores de I1, I2 e 3 no circuito elétrico abaixo? Então, percebam, a gente tem aqui 3 ramos diferentes e correntes elétricas, então, diferentes, e deu a corrente total. Então, quanto vale 1, quanto vale 2, quanto vale 3? A gente fosse fazer pelo método clássico, acha a resistência equivalente, faz R vezes I, acha a DDP aplicada aqui nessa associação, e aí depois faz U igual a R vezes I em cada um dos resistores. Mas vamos lá pelo nosso método prático e rápido aqui. Qual o mínimo múltiplo comum entre 10, 20 e 30? O mínimo é 60. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer 60 dividido por N. Nós vamos trocar todos os resistores por resistores de 60. Então vamos lá. Quantos resistores de 60 em paralelo para dar 10? 6. 60 dividido por 6, 10. Então eu vou imaginar aqui, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores de 60. 60 dividido por 6, 10. Quantos resistores de 60 em paralelo para dar 20? 3. 60, ó. 1, 2, 3. 60 dividido por 3, 20. Quantos resistores de 60 em paralelo para dar 30? 2. 1, 2. Tá, então vamos lá. Eu estou trocando este circuito por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 11 resistores iguais de 60. Resposta 60 dividido por 11. Acabei de achar a resistência equivalente. Tá, agora a grande dica aqui é a seguinte. A divisão da corrente elétrica sai de graça. Percebam que eu estou dividindo a corrente agora em ramos iguais.
Quantos ramos iguais? 11 ramos iguais. A corrente que vem aqui vai dividir em 11 partes iguais. 22 dividido por 11, 2. Deveria passar, então, 2 amperes em cada um desses resistores de 60. 2 amperes em cada um deles. Então, olha lá, 2 vezes 6, 12. Então, 12 amperes aqui. Olha lá, 2, 2, 2, quanto? 6 amperes aqui. E 2 mais 2, 4 amperes aí. Tá aí a divisão da corrente elétrica. Muito rápido, muito prático. E um detalhe, a gente pode comprovar isso, tem que fazer isso inclusive para ver se você fez a divisão correta. Em paralelo é a mesma diferença de potencial. Olha lá, R vezes I, 120 volts. R vezes I, 120 volts. R vezes I, 120 volts. Então é isso daí. Eu espero ter ajudado na dúvida do aluno aí e que este vídeo também possa ajudar muitos outros alunos que tenham dúvida também quanto à divisão da corrente elétrica. Um grande abraço e até a próxima.